nervo ciático é o maior nervo do corpo humano e se estende desde a coluna lombar até os dedos do pé. Ele é composto por várias raízes nervosas que se unem ao saírem da coluna vertebral. Além disso, ele é responsável pela transmissão de informações sensoriais de toda a região lombar e da parte posterior das pernas, bem como pelo movimento dos músculos da perna. A dor no nervo ciático pode ser causada por diversas condições, mas quais seriam? Quais os sintomas mais comuns e tipo de tratamento? Para saber mais sobre o assunto, acompanhe o Bendita Hora. Por isso nós estamos recebendo aqui o Dr. Rodolfo Carneiro, que é neurocirurgião, especialista em coluna, e um grande nome da neurocirurgia. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Padre Juarez. Obrigado por você estar aqui. É um prazer. E o senhor sabe que minha mãe é fã do senhor, Então, né? o nome dessa... Dona Rosalina. Rosalina. Dona Rosalina, lá do Piauí. Qual é o Do seu? Piauí, Uruçuí. Uruçuí. Dona Rosalina, nós estamos mandando um beijo pra senhora. E ai da senhora se não estiver assistindo a gente nessa hora aí, ó, tá vendo? A gente tentou ligar pra senhora, a senhora não atendeu o telefone, tá bom? Doutor, mas obrigado, viu? Obrigado, dona Rosalina, obrigado. Doutor, essa coisa, o nervo ciático, sempre que eu achava, as pessoas falavam, tô com dor no ciático, eu sempre achava que as pessoas estavam falando como se fosse no senso popular. O nervo ciático existe. Existe. Esse é o nome dele. Esse é o nome dele. O nervo ciático existe, ele é um nervo como qualquer outro do corpo. O que acontece com o nervo ciático, que é diferente de outros nervos de outra região, é que ele está exatamente na região onde acontece de forma mais frequente as degenerações dos discos, quer dizer, as hérnias de disco ou as doenças da coluna. Onde que é o nervo? Que é a região lombar, que é essa região mais baixa aqui. Gente, vê se dá para parar o VT ali na onde que mostra a coluna. Deixa eu ver, vamos ver na hora que eles param ali. Doutor, então ele vem pela coluna, ele vem pela Ele coluna. sai da coluna. Ele sai da coluna. Ele sai da coluna do final da região. Não. Agora, Isso. não, mais um pouquinho para frente, eu acho que dá. Só pra gente ver a coluna. Joga um pouquinho para frente. Só pra gente ver. Ele sai da coluna, então. Ele sai da coluna e vai passa pela pelve e desce na parte posterior da perna. Aqui, ó. Para aí. Exatamente. Então, ele sai aqui dessa região mais baixa. Daqui de baixo, mais daqui uma de daqui baixo. de baixo. Isso. Da quarta vértebra lombar até o sacro, que é aquele osso acima do cóccix. Por isso que a dor é nessa região. A dor, ela é representada, ela inicia nessa região, mas ela corre por trás, geralmente por trás da perna, mas pode correr na lateral da perna. Porque ela vem, o nervo vai até embaixo. A representação dele vai até o pé. Vai até o pé. Vai até o pé. Muitas vezes, os pacientes têm dor só aqui, ó, na lateral da perna. E é o nervo ciático. E é causado por um problema lá da coluna. Atrás. Lá da coluna. Lá da coluna. E aí reflete aqui. Reflete aqui. Ele pensa, às vezes faz uma ressonância da perna, faz alguma investigação, passa com o vascular. Inclusive, tem amigos vasculares que falam para mim, Rodolfo, chega tanto paciente com problema do nervo ciático aqui e a gente sabe que a da coluna acaba encaminhando depois para o neurocirurgião ou ortopedista de coluna. E de repente vai tratar, é o nervo ciático ali que sai ali. Exatamente. Agora, o que essa dor dá por quê? Porque inflama? A hérnia de disco é uma condição na qual o disco, que seria ali o amortecedor que está entre as vértebras, que são ossos. É isso aqui, né? Isso aqui? Isso, esse espaço aí entre as vértebras, ele, vamos dizer, ele se rompe. E ele vai para uma região que é a região onde o nervo está passando. O nervo está passando ali. E aí, esse contato, ele causa três situações. Uma, inflamação pelas próprias substâncias químicas que são liberadas ali. Ele causa uma compressão mecânica, quer dizer, literalmente ele empurra o nervo e isso gera dor. E a terceira situação é que com esse processo inflamatório causam aderências ali na região do nervo. Exatamente. E o paciente ele não consegue, se ele levanta a perna, todos nós, normais, levantando a perna aqui, eu estou esticando o meu nervo ciático. Está esticando, é verdade. Quando o paciente tem algum tipo de compressão, que ele faz esse movimento de esticar a perna aqui, ele não consegue, porque o nervo está pinçado. Seja por uma aderência ou por alguma compressão mecânica. E é uma dor terrível. É uma dor muito intensa, é uma das dores que realmente impede o paciente de ter uma vida normal. Agora, quando as pessoas falam, eu travei, isso ficou travado, é o nervo ciático também? Pode ser e pode não ser, na maioria das vezes não.
Na maioria das vezes, quando eles falam travei, isso quer dizer alguma contratura muscular, porque houve uma movimentação excessiva, mexeu com algum ligamento, estendeu algum músculo, não necessariamente. Pode acontecer também, pode estar associado, pode acontecer dele já ter uma compressão do nervo, e aí com o movimento brusco, esse nervo inflama, quer dizer, ele já está num local apertado, e quando ele inflama, ele incha. Então, aquele aperto, ele acaba tendo uma repercussão maior naquele momento. Doutor, e toda pessoa que de repente tem algum problema no nervo ciático, ele tem um problema então de hérnia de disco? Ou não? 90% das vezes. Sim, 90% das vezes. Algumas condições que são menos frequentes são, por exemplo, um tumor. Pode também dar? Pode, um tumor na região da pelve ou na própria coluna pode dar dor, porque começa a crescer ali e vai comprimindo o nervo. O tumor vai comprimindo? Como comprimir? Trauma, às vezes vai fazer alguma cirurgia. Tive um paciente que ele fez uma cirurgia do quadril e teve um trauma e foi fazer uma cirurgia do quadril, acabou machucando ali um pouco o nervo. Nervo ciático. Exatamente. Doutor, agora, por que essas dores ou essas manifestações mais agudas são recorrentes? Porque a pessoa fala assim, eu tenho problema no ciático, eu tô bom, mas de vez em quando eu tenho. Pode ser isso mesmo? Sim, essa na verdade é a história natural da hérnia de disco. O paciente ele tem sintomas de crises e tem períodos intercrises, sem crises. Sem crise. Que ele fica, às vezes, muito bem. E por determinada situação, seja porque essa hérnia inflamou, substâncias químicas foram liberadas, seja porque algum movimento que o paciente fez, houve uma irritação desse nervo e esse nervo incha, edemacia, pode ocorrer um novo episódio de crise. Então procede que a pessoa fala assim, eu tenho um problema no ciático, mas quando ele me pega, então... Sim, é uma dor realmente incapacitante. O nervo, ele ramifica pelas duas pernas, é isso mesmo ou não? Ele sai de cada lado, de cada né? lado. E ele vai para uma perna e para outra, exatamente. Então, tem o nervo ciático direito e o nervo ciático esquerdo. E eu posso ter, então, em qualquer parte dessa, tanto direita... Não é comum ter nas duas, comum. Em situações menos comum. Geralmente, o paciente tem a dor, quando é por uma hérnia, em uma perna. Quando ele tem dor nas duas pernas, geralmente é um estreitamento de todo o canal onde passa aqui os nervos. Onde está esse laranja aqui, são os nervos. Esse canal, ele pode estar estreitado. E aí esse paciente, ele pode sentir na região lombar, se esse estreitamento for na região lombar, ele pode sentir dores irradiadas para as pernas. Aí vão para as duas pernas. Esse canal que você fala é ali dentro da... É um canal ósseo. Dentro da coluna. Da coluna. Suan. No porco aquele buraco aqui. Isso, por onde passa ali a medula e a cauda equina, que são os nervos. Cauda equina? Cauda equina quer dizer rabo de cavalo, né? Porque parece o rabo de cavalo. Parece um rabo de cavalo. Raízes. Que interessante. Bendito repórter. Aqui, doutor, o senhor está tomando café? Estou tomando café. Era para eu ter servido antes, acabei esquecendo. Imagina. Mas está tomando com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Eu não gosto de gente que toma sem açúcar. Aqui, vamos ver um VT que mostra alguns exercícios para o nervo ciático inflamado. Depois eu vou perguntar para o doutor se realmente funciona. Vamos ver. Os exercícios que você vai precisar fazer agora, nesse momento, são os de alongamento. Você pode fazer mesmo que ainda tenha alguma dor. Não se estiver urrando de dor. Nesses dias, não. Mas se já for possível tolerar a dor e conviver com ela, você já pode fazer os exercícios de alongamento. E são esses que eu vou te mostrar aqui. Primeiro, deite de barriga para cima e traga um joelho para próximo do peito. E mantenha durante 30 segundos enquanto alonga a lombar. Depois, volte a perna para baixo e faça com a outra perna. Mesmo que só sinta dor numa perna, é preciso trabalhar sempre as duas. Segundo, deitado de barriga para cima, dobre os joelhos, cruze uma perna sobre a outra e traga essa perna na sua direção. Mantenha durante 30 segundos e depois volte ao chão e faça o mesmo com a outra perna. Deita de barriga para cima. Passe um cinto, por exemplo, à volta do seu pé e traga a perna esticada o máximo que conseguir na sua direção. Mantenha parado durante pelo menos 30 segundos e depois faça o mesmo com a outra perna. Você precisa repetir esses exercícios pelo menos 3 vezes de cada vez e pode fazer 1 ou 2 vezes ao dia, conforme a sua necessidade. Se tiver mais dor, faça somente 1 vez ao dia.
Se já conseguir se movimentar melhor, pode fazer 2 vezes. Doutor, e aí? Você sabe que Porque se está inflamado, você não é meio perigoso mexer sim, com... sim, mas tem uma coisa bem interessante nisso. Você sabe que o corpo humano não foi feito para ficar parado. Ah, interessante. Tinha um conceito que está mudando na medicina, mas que não é só no Brasil, que é no mundo todo, que é o de deixar a pessoa em repouso se ela tem uma dor. Interessante. O repouso, ele, na maioria das vezes, ele não é benéfico. Que interessante Ele isso que você está falando, interessante. só indicado em situações específicas. É claro que você não vai submeter a pessoa a uma sessão de tortura ou sofrimento. Mas se ela vai se sentindo bem, ela tem que ir tentando se movimentar. E quando se tem uma situação, por exemplo, de uma hérnia de disco que está irritando esse nervo, na maioria das vezes é um processo inflamatório que vai se resolver. Em torno de 90% das vezes, isso se resolve. Os outros 10%, nós vamos precisar de uma cirurgia, talvez. Ah, tá. Tá? Mas nesses 90%, a movimentação ajuda na recuperação do nervo. Então, quando ela faz o alongamento, ela está estimulando o nervo a se movimentar, soltar alguma aderência e diminuir esse processo inflamatório. Porque o repouso, quando você tem uma dor e você fica em repouso, e por muito tempo, à medida que você vai mexer, essa dor ela aumenta e você entra num repouso maior. E fica um ciclo de imobilidade. E o paciente começa a ter medo de se movimentar e deixa de se movimentar. Isso leva ao enfraquecimento da musculatura, acaba piorando as doenças da coluna. Eu acho interessante o que você falou, mas olha, vou dizer, fiquei pensando, eu acho que para qualquer doença, o repouso excessivo, ele é meio, o máximo que a pessoa puder fazer, até como higiene mental até, né? Sim. A cama, ela é muito opressiva, né? Quando você está em repouso, o cérebro acaba focando em algumas coisas que não são boas, por exemplo, na dor. É verdade. Quando você está se movimentando no dia, às vezes não tem dor, mas parou ali, a dor começa. Porque é o foco que o cérebro vai ter naquele momento. Doutor, tem pessoas mais predispostas a ter, de repente, um problema no nervo ciático ou não? Sim, indiretamente. Por quê? Porque 90% dos problemas do nervo ciático vem por conta de hérnia de disco. Então, sim, pessoas têm predisposição a ter hérnia de disco e, consequentemente, problemas, dores relacionadas ao nervo ciático. Mas a hérnia de disco está muito relacionada à questão de peso também, ou não só isso? Uma vez que você tem uma tendência genética e tem um peso a mais, é como um carro que tem um amortecedor ruim. Você colocar um peso maior, vai ter mais problema. Agora, doutor, quando o senhor citou aí que 10% seria levado à cirurgia, a maior parte do tratamento dessas dores, desse momento mais agudo, é feito com medicamento ou não? Sim. Inicialmente são usados medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios. Algumas vezes são feitos infiltrações de medicamentos próximo da hérnia para desinflamar. Exercícios, como ela mostrou, exercícios de fortalecimento da coluna, acupuntura. Também acupuntura? Olha que interessante. Sim. E existem medicamentos específicos que eles diminuem o excesso de transmissão do nervo. E eles dão uma acalmada no nervo. Doutor, a cirurgia, que seria no caso extremo, ela é feita na hérnia de disco, né? Não no nervo ciático. Então, essa pergunta é bem interessante, padre, porque os pacientes, quando a gente indica uma cirurgia dessa, alguns pacientes chegam e falam, doutor, então o senhor vai lá tirar um pedacinho do nervo, né? Aí eu explico, não posso tirar um pedacinho do nervo, nem devo. O nervo é o bem mais precioso que você tem ali naquela região. Então, a cirurgia, ela é para descomprimir o nervo. Ela é para descomprimir o nervo, porque o nervo tem a função de movimento, transmitir a sensibilidade, controle de toda a mobilidade. Não pode cortar o nervo, não pode. Se acontecer isso aí, o paciente pode ter algum tipo de sequela neurológica. Doutor, e a questão o diagnóstico, eu imagino que deva ser um diagnóstico muito complicado de ser feito, porque a pessoa chega reclamando de uma dor. E é um fio de navalha. É do ortopedia ou é do neurocirurgião, ou é do neurologista, essa coisa? Porque
pode ser uma dor que não seja, pode ser uma dor mais a questão ligada à ortopedia. Pode. Né? O que a gente faz para diferenciar? Bom, primeiro, quem cuida da coluna é o neurocirurgião ou o ortopedista que fez a especialização em coluna. Ah, tá. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando o paciente chega lá no consultório e a gente precisa saber se é uma dor do nervo ciático causada por um problema na coluna ou não, o que a gente faz? Ouve a história dele. Essa dor de nervo, ela tem características específicas. Ah, tá. Ela é uma dor que vem com sensação de choque elétrico, dormência, formigamento, sensação de fisgada, facada. Próprio da dor do nervo. Próprio da dor de nervo, que pode dar enfraquecimento em alguma musculatura, piorar com determinados movimentos, como esse de elevar a perna quando está deitado. Deitado de barriga para cima, levantar a perna, isso vai provocar, levantar a perna vai provocar uma dor que irradia. Isso é um teste médico chamado sinal de Lazegue, em que Lazegue é um médico, um neurologista francês, e a gente, quando faz essa elevação da perna, dá uma sensação de choque. Sei. Aí dá para perceber se é do nervo ou se é algum problema muscular. Exatamente. E aí vai ser tocado, o paciente vai ser examinado, verifica-se os reflexos do paciente, palpa as articulações para saber se o paciente tem algum tipo de dor naquela região, faz alguns movimentos na coluna. Então, tudo isso vai direcionar para a gente sabermos se o paciente tem um problema na coluna ou não, ou se é algo relacionado a alguma articulação, por exemplo, do joelho ou quadril. A ressonância magnética dá para ver se tem hérnia de disco ou não? Dá para ver. É inclusive o exame indicado para isso. Dá para ver que ela se está comprimindo? Dá para ver. Ah, é? Sim. Nossa, muito interessante. Agora, só para a gente... Tá tão bom falar sobre isso, mas... Tem como prevenir um problema assim do nervo ciático, doutor? Olha, existem situações que a gente pode fazer para diminuir a chance disso acontecer. Né? O que a gente pode fazer e que preconiza para os pacientes? Que é, na verdade, ter uma vida saudável. Sim. Praticar atividade física. Exercício. Por quê? Os exercícios, eles são essenciais porque eles fortalecem a musculatura e diminuem a carga diretamente na coluna, consequentemente a carga nos discos. Eles ajudam a equilibrar a coluna e não sobrecarregar os discos. Isso. Então, os exercícios ajudam. A alimentação de qualidade, porque você é o que você come. Isso. A cada 7, 8 anos, o corpo praticamente se renova. Então, cada 7 anos a gente... Exatamente, toda a musculatura, os ossos acabam trocando. Então, tem que ter uma alimentação de qualidade. Geralmente a gente sabe o que deve comer, a gente come por vontade, né? É verdade. Não... Mas todo mundo sabe o que deve comer, né? Então, exercício, alimentação de qualidade, beber bastante líquido. Isso ajuda na hidratação do disco. Olha, isso é importante. Doutor, é engraçado, eu sempre chamo de Santíssima Trindade. A gente conversa com os médicos, tal. Tudo vira, fala de remédio, fala de cirurgia, aí todos eles chegam num denominador comum. Comer bem, exercício físico e dormir bem. Essa eu falo de Santíssima Trindade. Sim. Pronto, se você fizer isso, dorme bem, come bem, né? Come bem, que eu digo, comer saudável, e você faz exercício, pronto. Você não gasta com médico, nem com dinheiro, com remédio, não adianta. Não... Doutor, queria agradecer. Dona Rosalina, muito obrigada. Dona Rosalina, mãe do doutor, né? Rodolfo, que assistiu a gente lá no Piauí, viu? Você vai seguir o doutor agora no Instagram, gente. É muito importante a gente ter referências abalizadas, né, sobre isso que ele veio fazer aqui hoje, falar sobre o nervo ciático, coluna, e o doutor é especialista em coluna, @Dr. Rodolfo Carneiro, @Dr. Rodolfo Carneiro, tudo junto, @Dr. Dr. Rodolfo Carneiro, tudo junto. Doutor, eu quero agradecer ao senhor porque é muito importante, eu admiro o médico que sai do consultório, vem à televisão, ao rádio, informar. Isso é muito bonito, Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que esclarecimento e informação adequada ajuda muita gente, porque às vezes a pessoa está sofrendo lá com um pensamento que nem é aquilo que ela está pensando. Então, você traz uma informação
já esclarece a mente. É verdade. Obrigado. Prazer enorme. Obrigado.